Vamos lá para a tier list das contratações do futebol brasileiro em 2024. Eu tenho aqui 53 nomes, são contratações dos principais times do futebol brasileiro, não tem todas, tá? Mas tem dos 12 grandes, do Atlético Paranaense e do Bahia. A gente tem aqui 5 categorias, a categoria excelente, ótima, boa, ok e ruim. Então bora começar. Vamos começar aqui pelo Atlético Paranaense e a gente vai começar pelo lateral direito Leonardo Godoy, lateral que veio do Estudiantes. Um bom lateral direito, vou colocar aqui como uma contratação boa. O outro aqui do Atlético Paranaense é o zagueiro Matheus Gamarra, que eu acho uma contratação ok. Gustavo Scarpa, que até agora é a única contratação do Atlético Mineiro, eu acho uma excelente contratação. Não tem muito o que contestar. Scarpa se provou ser um grande jogador aqui no futebol brasileiro. Foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro em 2022. Foi para a Inglaterra, não conseguiu render. Depois foi para a Grécia, também não conseguiu apresentar um bom futebol. Mas, sem dúvidas, é uma excelente contratação para o Galo. Agora, Bahia que fez muitas contratações. Talvez uma das melhores janelas do futebol brasileiro até agora. Caio Alexandre. O Caio Alexandre é um jogador que eu confesso que eu não conheço muito, mas pelo que eu ouvi falar, muita gente elogiando o jogador, eu acho que foi uma boa contratação. Iago, lateral Iago, que estava no Augsburg da Alemanha, né, revelado no Internacional, já estava um tempo na Alemanha, assinou um pré-contrato com o Bahia. Acho o Iago muito bom lateral, um lateral muito rápido, muito ofensivo, bastante vigor físico. Acho o lateral, o Iago, uma boa contratação. Jean Lucas, um que foi rebaixado com o Santos ano passado, não conseguiu render muito bem. Foi um jogador muito sondado na janela, né? Teve mais de um clube querendo. O Inter ficou muito próximo de contratar, mas ele fechou com o Bahia. Acho o Jean Lucas uma boa contratação. Everton Ribeiro. Everton Ribeiro, para mim, é uma excelente contratação. Ainda mais para o nível do Bahia, né, que é um clube que está se reestruturando, tem a injeção do Grupo City agora, e o Everton Ribeiro é um jogador que, sem sombra de dúvidas, eleva o patamar do Bahia. Vitor Cuesta. O Vitor Cuesta é um zagueiro muito contestado. A torcida do Inter não gostava muito dele, aconteceu o mesmo no Botafogo, ele saiu mal com a torcida, e agora o Bahia vai apostar nele, pelo menos para essa temporada. Eu acho o Vitor Cuesta uma contratação ok, no máximo. Botafogo tá fazendo uma boa janela, tem bons nomes aqui. Vamos começar com o zagueirão aqui que veio do Libertad, o Alexander Barbosa, que eu acho uma boa contratação. Outro zagueiro aqui do Fogão, Lucas Halter, que eu também acho uma boa contratação. Acho um bom zagueiro, um zagueiro jovem, promissor, zagueiro de qualidade, eu acho que é uma boa contratação do Botafogo. Jefinho tá retornando ao Botafogo, né? Tinha ido pro Lyon, que é o outro clube do grupo ali do John Textor. Jefinho, muito bom jogador, um ponta muito rápido, muito liso, driblador. Acho que é uma ótima contratação pro Botafogo. Goleiro John, goleiro que começou no Santos, passou pelo Inter e estava no Real Valladolid. Chega no Botafogo para ser titular, né? Com a saída do Lucas Perry. E eu acho o John muito bom goleiro. Acho muito bom goleiro mesmo, um goleiro jovem ainda. Já evoluiu bastante nesses últimos anos. Acho uma ótima contratação, sem exagero. Savarino, o ponta que o Botafogo contratou aqui também. Savarino que teve uma boa passagem pelo Atlético Mineiro. Estava jogando no futebol dos Estados Unidos agora. É um venezuelano com boa qualidade. Eu acho que é uma boa contratação do Botafogo. Chegando aqui nos reforços do Corinthians, que é outro clube que movimentou muito bem na janela. Tem aqui o Palácios, que eu não conheço muito, mas por ser um jogador de seleção, eu acho que ele não pode ficar abaixo de ok. Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique é um bom zagueiro, um jogo aéreo muito forte. Estava também no Real Valladolid da Espanha. Acho que é uma boa contratação para o Corinthians. Mateuzinho, lateral do Flamengo, que até o momento da gravação desse vídeo ainda não foi oficializado, mas já tem imagens dele treinando no CT do Corinthians, então é uma contratação praticamente certa. Eu acho o Mateuzinho uma contratação ok. Rodrigo Garro. Eu acho o Rodrigo Garro uma ótima contratação.
Eu ainda não vou colocar no excelente, porque eu acho que ele ainda precisa se provar um pouco mais no futebol. Ele fez uma baita temporada no Tajeres, é um meia muito criativo, com muita qualidade, vai agregar muito no elenco do Corinthians e tem tudo para se firmar e ser um dos destaques do futebol brasileiro em 2024. Zagueiro aqui, Félix Torres, um bom zagueiro, titular da seleção equatoriana, chega ao Corinthians para ser titular, né? Provavelmente vai compor a zaga do lado do Gustavo Henrique. Eu acho o Félix Torres uma ótima contratação também. Chegando aqui no Cruzeiro, a gente tem o atacante que estava no futebol mexicano, o Juan Dineno, que eu acho que é uma boa contratação. Um atacante que tem um número de gols interessante, foi muito bem no Pumas do México. Acho que é uma boa contratação aí pro Cabuloso. Gabriel Veron, eu acho que é uma boa aposta. É um jogador que prometeu muito no início ali no Palmeiras, não se firmou, foi pro Porto, não conseguiu render. E o Cruzeiro está trazendo ele para tentar fazer com que ele aconteça de vez no futebol, que é algo que ainda não aconteceu. Eu acho uma aposta válida e por isso eu coloco como uma contratação ok. O Lucas Romero também já passou aqui pelo futebol brasileiro, no próprio Cruzeiro, também estava no futebol mexicano, acho um bom primeiro volante, acho que é uma boa contratação. Flamengo agora, Flamengo que não contratou muito, mas contratou com muita qualidade, né? Trouxe o Meia de la Cruz, jogadoraço, não tem muito o que comentar, titular do River Plate, titular da seleção uruguaia, grande jogador, foi caro, mas é porque ele joga muito e não tem como ser diferente, né? De la Cruz é uma contratação excelente. Agora o rival do Flamengo, o Fluminense, também se mexeu até que bem no mercado, trouxe aqui bons nomes. O primeiro aqui da tier list é o Gabriel Pires, que passou pelo Botafogo, tem passagem também pelo Benfica no futebol português, eu acho uma boa contratação. Antônio Carlos, zagueiro de qualidade, teve boa passagem aqui pelo futebol brasileiro, estava no futebol norte-americano também, volta agora ao futebol brasileiro e eu acho que é uma boa contratação aqui para o Fluminense. Renato Augusto é aquela coisa, tecnicamente ele é indiscutível, ele é um craque para mim, tecnicamente ele é talvez top 3 melhores jogadores do futebol brasileiro. O problema do Renato Augusto é físico, né? Ele não consegue ter uma sequência de jogos muito interessante, as lesões atrapalham muito. E por isso que eu acho que ele fica aqui como boa contratação. Se não fosse a questão física, ele seria uma contratação excelente. Mas como tem esse porém da parte física do Renato, eu acho que ele acaba se tornando uma boa contratação. Grêmio agora, o Grêmio que perdeu o Suárez, que provavelmente não vai conseguir repor no mesmo nível, né? Só se o Benzema aceitasse vir pro Grêmio, que é algo que não vai acontecer. E com a perda do Suárez, o Grêmio tá tendo que se mexer no mercado. Ainda não fez isso, né? Trouxe poucos nomes, ainda não trouxe o centroavante, que é a principal carência do elenco. Trouxe aqui o Soteldo, que eu acho que é uma boa contratação. Acho o Soteldo bom jogador, só que eu acho que ele não pode ser protagonista de nenhum time. É um jogador que tem qualidade, mas que não tem muito poder de decisão e precisa de alguém do lado dele para conseguir ter esse protagonismo. Acho uma boa contratação no máximo. Dodi, esse também veio com o Santos, num pacote junto com o Soteldo, né? Acho o Dodi uma contratação ok, acho que vai ser um reserva, que vai só compor elenco. E o goleiro aqui, o Marquezin, argentino, que estava no Celta de Vigo, goleiro de seleção argentina, passagem pelo Porto, um goleiro experiente, acho um bom goleiro, eu acho que o Marquezin é uma ótima contratação. Agora a gente chega aqui no Internacional, que na minha opinião fez até agora a melhor janela do futebol brasileiro, contratou bem, contratou para posições diferentes, eu acho que reforçou bem o elenco. Começar aqui pelo Rafael dos Santos Borré, que para mim é uma excelente contratação, centroavante de qualidade, titular da seleção colombiana, vencedor no River Plate, passagem pela Europa, foi muito bem naquela campanha do Eintracht Frankfurt na Liga Europa, fazendo gol na final, fazendo gol na decisão de pênaltis. Acabou sendo um pouco escanteado, foi emprestado para o Werder Bremen, mas eu acho que é um bom jogador e no cenário do futebol sul-americano ele sobra, por isso que eu acho que é uma excelente contratação. Robert Renan, zagueiro muito promissor, né, revelado no Corinthians, estava no Zenit, vem por empréstimo para o Inter. Acho que o Robert Renan é uma boa contratação. O Johan é um jogador que chega para compor elenco, né?
Veio sem contrato, veio sem custos. É um jogador que tem a confiança do treinador, o Eduardo Cudê. É um meia com certa qualidade, tem um bom passe, um bom arremate. Vai ser reserva no Inter, vai compor o elenco, mas eu acho que é uma contratação ok no máximo. Goleiro aqui que o Inter trouxe para ser reserva do Rocher é o Ivan, que é um goleiro que surgiu muito bem na Ponte Preta, tem passagem por seleção de base, é muito promissor, mas não consegue se firmar porque todo clube que ele passa ele é reserva. E no Inter não vai ser diferente, ele vai ser reserva também. Acho que é uma contratação ok. Outro centroavante aqui que o Inter trouxe foi o Lucas Alário, argentino, que estava no Eintracht Frankfurt também. Surgiu muito bem no River Plate, tem passagem por seleção argentina, uma passagem muito boa no Leverkusen. Nas primeiras temporadas de Leverkusen ele teve um bom número de gols. Teve lesões que atrapalharam um pouco a carreira. Agora está voltando para o futebol sul-americano para tentar reencontrar seu melhor futebol. Eu acho que o Alário é muito bom jogador. A questão mesmo é a parte física dele. Se ele conseguir recuperar a forma física, ele é uma excelente contratação. Mas como ainda tem essa dúvida no quanto ele vai conseguir recuperar essa parte física, eu acho que ele acaba se tornando uma boa contratação. Chegando no São Paulo agora, que contratou aqui Luiz Gustavo, que é um bom volante, um volante experiente, de Copa do Mundo, com passagem interessante pela Europa. É um volante já com uma certa idade, porém a gente viu aqui o Fernandinho no Atlético Paranaense, mostrando que mesmo com uma idade avançada ele conseguiu render muito bem. Acho que o Luiz Gustavo pode render bem também no São Paulo. Acho o Luiz Gustavo uma boa contratação. A gente tem aqui também o Ferreirinha, que veio do Grêmio. Chega ao São Paulo num valor não tão alto. Acho o Ferreirinha um jogador razoável. Ele tem qualidade técnica, ele é rápido, ele é driblador. Finaliza mal. Ele peca muito na finalização. É um jogador muito individualista. Um jogador que joga para si mesmo, não é um jogador muito coletivo. Na questão tática, o Ferreirinha é um jogador que não ajuda muito, não recompõe. Acho o Ferreirinha uma contratação ok. O Eric que veio do Ceará, confesso que não conheço muito, então eu vou deixar aqui como uma contratação ok. Não conheço muito jogador para ficar comentando. Damian Bobadilla. É uma aposta do São Paulo, um jogador jovem, surgiu bem no Cerro Porteño, é um meia promissor, acho que é uma boa aposta. Acho que o Bobadilla é uma contratação ok, que pode vir a se tornar uma boa ou até ótima contratação. Acho que é uma aposta válida, um jogador jovem, com promissor, num valor não tão alto. Uma contratação ok. Agora aqui o Palmeiras, que trouxe o Caio Paulista, que eu já vou adiantar, que pelos valores pagos pelo Palmeiras, eu acho que não foi uma boa contratação. Acho um jogador limitado tecnicamente, era um atacante que fazia muitos poucos gols, acabou virando lateral, até que foi bem no São Paulo, mas eu acho ele limitado tecnicamente. Seria uma contratação ok, mas pelos valores pagos pelo Palmeiras, eu acho que acaba sendo uma contratação ruim. O outro aqui do Palmeiras é o Aníbal Moreno. Esse sim eu acho uma ótima contratação. Um volante de muita qualidade, jovem, foi muito bem no Racing. Eu acho que é uma ótima contratação e vai se encaixar muito bem no estilo de jogo do Abel Ferreira. Bruno Rodrigues, o disputado Bruno Rodrigues, né? Muitos clubes do futebol brasileiro tentaram trazer ele nessa janela. Isso fez com que o valor dele inflacionasse muito. Acabou sendo um jogador caro, tanto no valor que o Palmeiras teve que pagar, tanto pelo salário que ele vai receber no Verdão. Mas eu acho que é uma boa contratação. Bruno Rodrigues é um bom jogador e vai agregar no elenco do Palmeiras. Boa contratação. Chegamos agora no Vasco da Gama, o último time da Série A que a gente tem aqui. O Vasco está fazendo uma janela movimentada até, tem nomes interessantes. Tem aqui o Robert Rojas, que veio do River Plate, zagueiro chileno, se eu não me engano, que pode jogar também como lateral. É um zagueiro razoável, não é muito bom, mas também não deixa a desejar. Acho que o Rojas é uma contratação ok. Adson. O Adson surgiu até que bem no Corinthians, é um jogador de velocidade pelo lado do campo, peca um pouco no acabamento da jogada, não faz muitos gols, tem um bom drible, um passe razoável. Acho que o Adson é uma boa contratação. Agora aqui o David, famoso DVD que o Vasco trouxe, estava emprestado no São Paulo, mas pertence ao Internacional.
que agora o Vasco contratou por empréstimo, que tem uma cláusula na negociação que se ele bater 60% dos jogos, o Vasco vai ter que comprar ele em definitivo. E os valores não são baixos, ainda mais pelo jogador que é o David, que é um jogador mediano, bem questionável. Eu acho que o David, pelos moldes do negócio, é uma contratação ruim do Vasco da Gama. João Vitor, outro zagueiro jovem revelado pelo Corinthians, foi para o futebol europeu, não se firmou e agora o Vasco vai tentar recuperar o futebol dele. É um bom zagueiro, acabou sendo caro, mas é esse que é o perfil de contratações da 777, que são jogadores jovens com potencial de revenda. Acho que é um bom jogador, apesar de ser caro, eu acho que é uma boa contratação. E agora a gente tem aqui o Santos, que mesmo que esteja na Série B, eu vou colocar na tier list porque é um gigante do futebol brasileiro e que movimentou muito no mercado. Fez várias contratações, algumas boas, algumas nem tanto. Começar aqui pelo Gil, que é um zagueiro que foi um grande zagueiro, né? Não está mais no seu auge físico, caiu muito de rendimento nos últimos anos, mas para uma Série B, eu acho que ele é uma contratação ok. Aqui a gente tem o Casares, que esse eu já adianto que eu acho que foi uma contratação ruim. Tecnicamente ele é um bom jogador, mas ele não é um jogador compromissado. Taticamente ele deixa muito a desejar, fisicamente também. E eu acho que por uma disputa de Série B, o Casares não é um bom nome. Eu acho que é uma contratação ruim do Santos. O outro aqui que o Santos trouxe foi o William Bigode, estava no Atlético Paranaense. Acho que por uma Série B, apesar da idade, é uma boa contratação. Jogador de qualidade, experiente, acho que vai ajudar muito no Santos para tentar o acesso. Outro gringo que o Santos trouxe aqui foi o venezuelano Otero, que diferente do Casares, eu acho uma contratação ok. Jogador que tem uma certa qualidade técnica, tem um bom arremate, uma boa bola parada. E diferente do Casares, fisicamente ele não deixa tanto a desejar. Acho que é uma contratação ok aí pro Peixão. O Diego Pituca, que o Santos está repatriando, está vindo do futebol do Japão, né? Acho que um bom volante, acho que é uma boa contratação, ainda mais pro padrão da Série B. Pituca é uma boa contratação aí pro Santos. Chegamos aqui no Guilherme, atacante que estava no Fortaleza, mas pertencia ao Grêmio, que foi praticamente uma troca do Grêmio entre o Dodi e o Guilherme. Acho o Guilherme uma contratação ruim. Não acho bom jogador. Acho que é um atacante que não tem recurso para fazer gol. Tem uma qualidade muito razoável, uma velocidade razoável, mas eu acho que é uma contratação ruim. Não gosto do Guilherme. E aqui a última da lista, Giuliano, jogador que teve uma passagem meio neutra pelo Corinthians, salário muito alto no timão, não conseguiu render muito bem, foi reserva a maior parte do tempo. Santos está apostando nele. Óbvio que ele diminuiu o salário para jogar no Santos. Acho que para a Série B é uma contratação ok. Acho que compõe legal o elenco do Santos aí na disputa da Série B. Bom, essa foi a minha análise das contratações do futebol brasileiro até o momento, em 2024. Acho que ficou coerente. Minha opinião não é uma unanimidade. Então, discordem à vontade nos comentários. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e é isso. Valeu!